Nota teórica. Na fórmula canônica de uma equação do segundo grau, o coeficiente b influencia a posição do vértice da parábola. Eixo de simetria de uma parábola é uma reta posicionada entre os ramos da parábola, de tal modo que a divide em duas partes simétricas. No caso de uma parábola com a concavidade virada para cima, a parte da parábola, à esquerda do eixo de simetria é decrescente, enquanto a parte da parábola, à direita do eixo de simetria é crescente. O ponto de interseção da parábola com o seu eixo de simetria é um ponto a que designamos por vértice. Se a parábola tem a concavidade virada para cima, então o seu vértice é o ponto da parábola com menor ordenada. No entanto, se a parábola tem a concavidade virada para baixo, então o seu vértice é o ponto da parábola com maior ordenada. No caso de uma parábola com a concavidade virada para baixo, a parte da parábola, à esquerda do eixo de simetria é crescente, enquanto a parte da parábola, à direita do eixo de simetria é decrescente. Dinamicamente no GeoGebra, podemos analisar o posicionamento do eixo de simetria de uma parábola, quer para o caso da concavidade virada para cima, quer para o caso da concavidade virada para baixo. Na movimentação do eixo de simetria azul, podemos visualizar a simetria da parábola relativamente a este eixo, que só coincide com o eixo de simetria da parábola, quando e só quando o eixo de simetria azul passa pelo vértice da respectiva parábola. Consideremos a função f de x que é igual a 2x² mais 4x menos 6, e analisando o seu gráfico, podemos constatar que a parábola tem a concavidade virada para cima porque o coeficiente a do termo x² é positivo. Para esta função as raízes, ou seja, as abscissas dos pontos de interseção da parábola com o eixo do x, são menos 3 e 1, e são obtidas resolvendo a equação 2x² mais 4x menos 6 é igual a 0, ou seja, para que valores de x é que o primeiro membro é nulo. Como podemos constatar, o coeficiente b do termo x é positivo, e igual a 4. Pelo que o vértice da parábola se localiza para a esquerda do eixo dos y, no intervalo correspondente ao semi-eixo negativo do eixo do x. Ou seja, sinal contrário ao coeficiente b. Consideremos a função f de x que é igual a 2x² menos 4x menos 6, e analisando o seu gráfico, podemos constatar que a parábola tem a concavidade virada para cima porque o coeficiente a do termo x² é positivo. Para esta função as raízes, ou seja, as abscissas dos pontos de interseção da parábola com o eixo do x, são menos 1 e 3, e são obtidas resolvendo a equação 2x² menos 4x menos 6 é igual a 0, ou seja, para que valores de x é que o primeiro membro é nulo. Como podemos constatar, o coeficiente b do termo x é negativo, e igual a menos 4, pelo que o vértice da parábola se localiza para a direita do eixo dos y, no intervalo correspondente ao semi-eixo positivo do eixo do x. Ou seja, sinal contrário ao coeficiente b. Quando o coeficiente b do termo x é nulo, podemos constatar que o eixo de simetria da parábola é exatamente o eixo dos y.
Consideremos a função f de x que é igual a 2x² menos 6, e analisando o seu gráfico, podemos constatar que a parábola tem a concavidade virada para cima porque o coeficiente a do termo x² é positivo. Para esta função as raízes, ou seja, as abscissas dos pontos de interseção da parábola com o eixo do x, são simétricas, e de valor absoluto 1,73, e são obtidas resolvendo a equação 2x² menos 6 é igual a 0, ou seja, para que valores de x é que o primeiro membro é nulo. Dinamicamente no GeoGebra, podemos confirmar que fazendo variar o valor do coeficiente b do termo x, até ser nulo, faz com que o eixo dos y seja o respectivo eixo de simetria. Consideremos a função f de x que é igual a 2x² mais 4x menos 6, e se dinamicamente no GeoGebra, fizermos variar o coeficiente b do termo x, num intervalo de variação entre menos 50 a mais 50, podemos confirmar que a parábola correspondente sofre uma deslocação tal que o vértice da parábola descreve também outra parábola com a concavidade invertida, relativamente à parábola representativa da função f de x. Nessa deslocação, vemos confirmada a influência do coeficiente b na posição do vértice da parábola, pelo que, para parábolas com a concavidade virada para cima, e influência essa, que é, se o coeficiente b é negativo, o vértice da parábola posiciona-se à direita do eixo dos y. Se o coeficiente b é nulo, o vértice da parábola posiciona-se no eixo dos y. E finalmente, se o coeficiente b é positivo, o vértice da parábola posiciona-se à esquerda do eixo dos y. Consideremos a função f de x que é igual a menos 2x² mais 15x mais 10, e analisando o seu gráfico, podemos constatar que a parábola tem a concavidade virada para baixo porque o coeficiente a do termo x² é negativo. Para esta função as raízes, ou seja, as abscissas dos pontos de interseção da parábola com o eixo do x, são menos 0,62 e 8,12, e são obtidas resolvendo a equação menos 2x² mais 15x mais 10 é igual a 0, ou seja, para que valores de x é que o primeiro membro é nulo. Como podemos constatar, o coeficiente b do termo x é positivo, e igual a 15, pelo que se localiza para a direita do eixo dos y, no intervalo correspondente ao semi-eixo positivo do eixo do x. Ou seja, mesmo sinal do coeficiente b. Consideremos a função f de x que é igual a menos 2x² menos 8x mais 10, e analisando o seu gráfico, podemos constatar que a parábola tem a concavidade virada para baixo porque o coeficiente a do termo x² é negativo. Para esta função as raízes, ou seja, as abscissas dos pontos de interseção da parábola com o eixo do x, são menos 5 e 1, e são obtidas resolvendo a equação menos 2x² menos 8x mais 10 é igual a 0, ou seja, para que valores de x é que o primeiro membro é nulo. Como podemos constatar, o coeficiente b do termo x é negativo, e igual a 8, pelo que o vértice da parábola se localiza para a esquerda do eixo dos y, no intervalo correspondente ao semi-eixo negativo do eixo do x. Ou seja, mesmo sinal do coeficiente b. Quando o coeficiente b do termo x é nulo, podemos constatar que o eixo de simetria da parábola é exatamente o eixo dos y. Consideremos a função f de x que é igual a menos 2x² mais 10, e analisando o seu gráfico,
podemos constatar que a parábola tem a concavidade virada para baixo porque o coeficiente a do termo x² é negativo. Para esta função as raízes, ou seja, as abscissas dos pontos de interseção da parábola com o eixo do x, são simétricas, e de valor absoluto 2,24, e são obtidas resolvendo a equação menos 2x² mais 10 é igual a 0, ou seja, para que valores de x é que o primeiro membro é nulo. Dinamicamente no GeoGebra, podemos confirmar que fazendo variar o valor do coeficiente b do termo x, até ser nulo, faz com que o eixo dos y seja o respectivo eixo de simetria. Consideremos a função f de x que é igual a menos 2x², menos 15x mais 10, e se dinamicamente no GeoGebra, fizermos variar o coeficiente b do termo x, num intervalo de variação entre menos 50 a mais 50, podemos confirmar que a parábola correspondente sofre uma deslocação tal que o vértice da parábola descreve também outra parábola com a concavidade invertida, relativamente à parábola representativa da função f de x. Nessa deslocação, vemos confirmada a influência do coeficiente b na posição do vértice da parábola, para parábolas com a concavidade virada para baixo, e influência essa, que é: se o coeficiente b é negativo, o vértice da parábola posiciona-se à esquerda do eixo dos y. Se o coeficiente b é nulo, o vértice da parábola posiciona-se no eixo dos y. E finalmente, se o coeficiente b é positivo, o vértice da parábola posiciona-se à direita do eixo dos y.